Dor pélvica é uma dor que é um desconforto na região que vai do umbigo para baixo até os órgãos genitais. É uma dor que muitas vezes é uma dor inespecífica, uma dor que a pessoa não sabe caracterizar, ela sabe que dói, né? É uma dor que pode ser assim, que veio lentamente, progressivamente, há 2, 3 anos, veio se instalando e cada um tenta dar uma justificativa, né? Que é um estresse ou que é problemas da infância relacionado com algum tipo de trauma, né? Na verdade, são poucos os casos em que se dá um diagnóstico de precisão dessa dor pélvica, fala assim, isso é uma infecção urinária, você está com uma infecção, você está com uma cistite, é uma coisa, você deu um diagnóstico, aí você vai dar um antibiótico, você vai tratar aquilo e você saiu com aquela dor que ia do umbigo e se esparrama até a região dos órgãos genitais. Mas, muitas vezes, eu tenho pacientes aqui tomando antibiótico há 4 anos. 4 anos. Por causa de um quadro de cistite, né, não infecciosa. É um processo inflamatório da bexiga. Então, por que se dá antibiótico por esses casos, né? A pessoa está tomando há 4 anos. Isso é uma coisa que me deixa, assim, muito preocupada, né? A pessoa não tem um diagnóstico. Olha, doutora, eu já fiz de tudo. Eu já fiz exame de urina, já fiz ultrassom da pelvis, já fiz tudo do ovário. Eu não tenho nada, mas eu tenho a dor. Então, eu estou fazendo tratamento com psiquiatra, que também mantém a dor, né, no mesmo nível. Então, a dor pélvica é uma entidade quase que surreal, né? A pessoa tem uma dor, que todos os exames feitos, 90% vem normal. Nesses outros 10% entram os casos que tem uma justificativa. Olha, você tem essa dor porque você tem só no período menstrual. Então, tá relacionado com o ciclo, a cólica. Olha, você tem essa dor porque você tem uma endometriose, né? Que é uma doença que é um implante do tecido do útero em outros órgãos. Quer dizer, é como se fosse assim, a camada que reveste, que envolve o útero, ela se implanta, por exemplo, na trompa, no ovário, e dá um quadro extremamente doloroso e é uma endometriose. Então, você trata cirurgicamente ou com hormônios ou com outras medidas e resolve o problema, mas você tem um diagnóstico. Outras vezes fala, olha, porque você tem constipação intestinal, teu ritmo intestinal é horrível, nós vamos mudar a dieta, vamos fazer yoga, terapia cognitiva comportamental, porque nós não estamos achando nada, pode ser que seja algum trauma de infância. Você já foi abusada? Não, que eu me lembre. O paciente fala, não, que eu me lembre. A gente vai fazer hipnose, vamos fazer regressão. Tem pacientes que fizeram regressão para ver se trouxeram isso de outras vivências. Então, você ouve de tudo, mas você não vai muito longe quando uma pessoa diz assim, quando eu tive o meu primeiro filho há 22 anos atrás, a minha vida parou, porque eu nunca mais fui normal. Eu desenvolvi uma dor pélvica, foi um parto normal, num hospital com poucas condições, a criança era grande, e com isso eu desenvolvi uma dor pélvica, que vai para o períneo, e com isso acabou em 1 ano e meio o meu casamento. Por quê? Não conseguia sentar, ter relações e nada. E essa dor permaneceu, uma dor horrível, em choque, empontado. Nunca ninguém resolveu em 22 anos. Aí você vai examinar a paciente e você consegue determinar que ela tem um granuloma, um espessamento do nervo, aonde foi dado o pique para que essa criança nascesse, né? Na hora que se faz o pique, fazia a episiotomia, foi cortado um pouquinho além e foi lesado o nervo por dentro, algum nervo foi lesado naquele corte. E desenvolveu o quê? Um granuloma, um neuroma para cicatrizar.
e daquele ponto se desenvolver um foco que lateja, que dói, que senta, anda com uma boia. Muitas pessoas vêm aqui com uma boia, né? Para sentar em cima. Aí todo mundo pergunta, a senhora operou de hemorroida? Não, bem, eu tenho uma dor que eu não posso me sentar. Então a pessoa passa por todos esses tipos de constrangimento, principalmente as mulheres. Eu tenho homens também. Mas esse constrangimento que chega à beira de uma loucura de 80% dá o diagnóstico como problema psicológico. E não é. A grande maioria não é. Todas elas sempre se encontra uma justificativa, né, para isso. E é muito limitado. Como não é uma coisa muito exposta, a gente fala assim, você tem uma dor devido a um traumatismo na coluna. Por isso você caiu, né? Você caiu. Uma paciente minha foi a uma loja provar um calçado para comprar e o banco que ela sentou quebrou. Daquele dia mudou tudo. Ela veio aqui 3 anos após, né? Então ela tinha um raio-x perfeito, não tinha nada de fratura no cóccix, em nenhum lugar, mas a dor era insuportável. Quer dizer, ela teve uma lesão funcional. O nervo, a inervação do cóccix, apesar de não ter alteração na curvatura da coluna, das últimas vértebras coccídeas, ela tinha uma dor que era assim, absurda. Tanto para sentar, para dirigir, ela é uma professora, ela é jovem, de 40 e poucos anos. Então, mudou a vida dela pelo fato de que todo lugar ela vai sair com as amigas com uma boia? Não vai, ninguém quer saber disso. Agora, quando o exame dá normal, como é o caso dessa moça, começa a se cogitar que ela quer ganhos secundários, tipo processar a loja para que ela seja ressarcida de todo afastamento, o tipo de tratamento que tem feito. Então, isso nos sensibiliza no seguinte, tem que ser feito um diagnóstico. Se você não fizer o diagnóstico, como que você vai tratar? Então, a gente chega num ponto em que dor pélvica é uma coisa simples, é tudo relacionado, ou tem uma cistite, uma infecção urinária, ou é uma dor por cólica, ou o intestino é muito ressecado, a pessoa tem um megacólon, um colo dilatado que é chagásica, tem um megacólon e ali tem fecalomas assim de meses, pode justificar, né? Mas quando não se acha uma justificativa dessa, a pessoa está com a vida determinadamente, sim, definitivamente alterada do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal e familiar e a parte, como se diz, o casamento, a relação que ela tem com a outra pessoa fica totalmente alterada.